Boa noite, pessoal. Uma alegria estar junto com vocês de novo, tá? Vamos estudar, né? Vamos aproveitar nosso tempo. Hoje nós temos o livro Nosso Lar para a gente estudar, né? Todas as terças-feiras, às 20 horas, né? Cada noite a gente tem um estudo diferente. Hoje é o Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nosso quinto encontro desse livro, tá? Nós vamos começar hoje o capítulo 3, oração coletiva. A oração coletiva. Tá? Então vamos lá? O André Luiz acabou de ser socorrido, ele conseguiu fazer uma prece, estava no umbral, né, na região de sofrimento no plano espiritual, ele conseguiu fazer uma prece, né? E aí ele ficou orando durante algumas horas, e ele, quando ele abriu os olhos, o Clarencio estava ali para ajudá-lo, né? Então o Clarencio junto com dois enfermeiros levaram-no, né, com um lençol improvisado, à maneira de uma maca, né, improvisada, e se dirigiram para a cidade de Nosso Lar. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Estava sendo transportado como uma pessoa que estava doente, uma pessoa ferida, né? Quase que alguém saindo do campo de batalha, né? Mas ele ainda observou o quadro, né? Confortante que estava à sua volta, né? Porque graças a Deus ele já estava sendo socorrido, né? Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos, né? Então ele chegado em nosso lar, e as muralhas, né? Primeira coisa, as muralhas que rodeiam a cidade, a segurança, a proteção. Por quê? Porque a cidade de Nosso Lar, ou a colônia, né? Como a gente costuma falar, colônia de Nosso Lar, é, ela está numa região de transição, né? Entre uma região mais elevada e entre um umbral. Então ela sofre ataques também de legiões de espíritos umbralinos, né? Então por isso a proteção, a gente já viu isso também no estudo do livro Ação e Reação, né? No estudo do livro Ação e Reação, a gente está numa região mais perturbada. A gente está nas regiões mais perturbadas que existem, na verdade, né? A região de Nosso Lar é mais ameno, é mais amena, né? É uma região já mais elevada, só que ainda fazendo divisa com umbral. Um umbral mais leve, vamos dizer assim, e uma região mais superior. Então ele faz uma divisa aí, tá? Ok, pessoal? Por isso essa muralha aí, né? Ok? Os espíritos valorizam muito a proteção, até porque os trabalhos do bem, as obras do bem, precisam de quem os proteja, né? Os espíritos deixam muito claro isso, né? Eles não deixam ao Deus dará as obras do bem para que os espíritos malfazejos adentrem e estraçalhem tudo e todos. Os espíritos amigos não deixam que eles façam isso. Então eles têm uma proteção que supera a capacidade de ofensiva, tá? Isso é bem claro na literatura de André Luiz, ok? Então ele tateando ali o Clarencio, ele tinha um lugarzinho escondido ali, ele tateou e apertou algum botãozinho, algum mecanismo que o portão, né? Um ponto largo da muralha ali se abriu e eles atravessaram, né? Branda claridade inundava ali todas as coisas, né? Olha só, quando ele adentrou a cidade, branda claridade, já era um pouco diferente de fora ali, né? Branda claridade inundava ali todas as coisas.
Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. Já estava bem diferente da região onde ele estava, né? Sofrendo. Vocês entendem? Como que, na verdade, nós criamos o ambiente em que nós passamos a viver, né? Tudo é a casa do Pai, mas dentro da casa do Pai, nós, usando o nosso livre-arbítrio, nós criamos a desarmonia ou criamos a harmonia, né? Nós estruturamos os infernos que a gente mesmo cria mentalmente, ou nós estruturamos o céu, que é a morada onde nós passamos a habitar quando estamos bem, quando estamos em harmonia, né? Isso, na verdade, o Túlio, fruto do pensamento, exatamente. Né? Nós pegamos a energia divina que nos sustenta e nós produzimos a matéria mental, que estrutura as formas transitórias ao longo do tempo, do espaço. Nós construímos as nossas construções. Nós estamos na casa do Pai, mas nós também somos co-criadores com Deus, como diz o André Luiz. Somos co-criadores em plano menor. Tem os co-criadores em plano maior, que são os espíritos grandiosos, sábios, né, que ajudam na construção sideral. Nós somos co-criadores com Deus em plano menor. Nós criamos as nossas formas de pensamento, que serão mais agradáveis ou menos agradáveis, mais saudáveis ou menos saudáveis, mais luminosas ou menos luminosas, conforme a qualidade dos nossos pensamentos. Tá? Por isso que nunca é demais a gente repetir que todos nós viveremos no eixo central das nossas próprias criações. Todos nós viveremos no eixo central das nossas próprias criações. Se eu crio determinados tormentos para mim, eu vou viver no eixo central das minhas criações, que passam a gravitar em torno de mim. Se eu crio harmonia, beleza, né? As coisas boas, as imagens boas em torno de mim, eu passo a viver naquilo que eu criei para mim. Não há nada mais justo do que isso, né? Tem alguma coisa mais justa do que isso, né? A gente é chamado a viver dentro do que a gente criar para a gente mesmo, né? E quando a gente começa a criar tormentos, a gente vai aprendendo que a gente não deve criar tormentos para a gente. Porque chega uma hora que a gente não aguenta os tormentos que a gente mesmo cria. Não é? Concordam? Chega uma hora que a gente não aguenta os tormentos que a gente cria. Aí a gente pensa assim, puxa vida, eu tenho que começar a não criar mais esses tormentos para mim. Como é que eu faço? Tem que aprender a pensar de forma correta, tem que aprender a sentir as coisas de uma forma mais equilibrada, né? A lidar com as emoções de uma outra forma, né? Porque do jeito que eu estou lidando, não está sendo bom para mim. Né? É como se a gente fosse criando uma bola de neve em cima da gente e vai cada vez afundando mais a gente. Né? Então é isso que a vida faz com a gente. Vai mostrando que algumas coisas não são muito boas e outras podem ser melhores, né? Então ele entrou ali, já viu uma luz diferente, resultado das vibrações de todos os habitantes. Ele já viu lá, né, uma luz, dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. Quer dizer, o ambiente intramuros já era outro. Né? O ambiente intramuros já era outro. Né? À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Né? Você vê até as construções, certamente mais belas, arquitetonicamente, o gosto, né? Tudo expressava um gosto diferente, uma harmonia diferente, né? Extensos jardins, tudo isso precisa da inteligência, tudo isso precisa de um senso estético, precisa de uma harmonia interior que se transforma numa harmonia exterior, né? Lá no plano espiritual isso fica muito mais claro, né?
aquilo que está dentro acaba transparecendo fora, seja a desarmonia, seja a harmonia, né? Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno, né? Então chegaram num local como um hospital, um grande hospital terreno, né? Que é onde estava levando ele para ele se tratar, né? Para ele se recuperar. Todos que vêm da Terra, pessoal, a não ser que sejam espíritos muito evoluídos e com uma grande desenvoltura fora do corpo, né? E assim que desencarnam já estão quase que refeitos já pela sua grande evolução, né? A maioria, a grande maioria das pessoas, a esmagadora maioria, precisa de um tempo de recuperação, precisa de um tempo de readaptação no plano espiritual. O perispírito sofre modificações, né? Antes ele estava encharcado das vibrações materiais. Agora ele se libertou dos fluidos materiais, mas ainda continua certas energias materiais, certos átomos ainda compondo o perispírito. Ele precisa continuar expelindo essas substâncias e absorvendo outras do plano superior. Tá? Então é uma mudança molecular, é uma mudança celular no tecido do perispírito, os tecidos do organismo perispiritual. Tá? Então por isso precisa uma readaptação, uma alimentação, né? Diferenciada, precisa de remédios, precisa, tá? Então a gente chega geralmente convalescente. Ainda mais quando se passa um longo período no umbral, onde se tem alguns prejuízos, porque ali passa fome, passa frio, passa sede, passa tormentos emocionais. Aí então a pessoa precisa de maior tempo de recuperação no plano superior, ou no plano ali onde está o nosso lar. É como se no umbral, nas regiões umbralinas, a gente fosse absorvendo toxinas. Entendeu? A gente fosse absorvendo toxinas. Então, quanto mais tempo a gente passa no umbral, mais a gente se encharcou de vibrações negativas. E a gente precisa expelir essa energia negativa, tá? Para recuperar a saúde, né? Ok. Certo, pessoal. Andressa, como faz para não criar tormentos para si mesmo? Escolhendo melhor os pensamentos que a gente cultiva, os conceitos em que a gente cultiva como verdades, as atitudes emocionais, né? O que a gente se permite ou não em termos emocionais, entendeu? Então, isso tudo é motivo de exercício, é motivo de discernimento e de exercício, né? Discernimento no campo mental, para elegermos os pensamentos mais adequados, para cultivarmos aquilo que é mais adequado. Tá? É como um alimento, né? Você não se alimenta de um alimento deteriorado. Você seleciona os alimentos. No campo mental, a gente é muito descuidado com os alimentos que a gente se alimenta. Entendeu? No corpo físico, a gente está aprendendo a selecionar melhor, né? Ah, isso aqui engorda, isso aqui aumenta triglicérides, aumenta a glicose no sangue, né? O diabetes. Ah, isso aqui, metais pesados, né? Então a gente no corpo, a gente já está aprendendo devagarzinho a selecionar. Mas para a mente, nós também temos que aprender a selecionar os melhores alimentos. Tá? Aquilo que tem uma característica positiva, né? Ao invés daquilo que tem uma característica negativa. Tá? Certo? Então é isso aí, vamos lá, né? Dois jovens envergando túnicas de nível linho acorreram pressurosos ao chamado de meu benfeitor. E quando me acomodavam num leito de emergência, para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso. Né? Então,
dois jovens, né, com uma roupagem, né, como se fosse um linho, né, bem clarinho, né, é, acorreram pressurosos ao chamado do Clarencio, né? E aí o Clarencio recomendou para eles alguma coisa aqui. Vamos ver o que, que ele recomendou. Guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Espero agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Enderecei-lhe um olhar de gratidão ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Né? Agora o negócio aqui melhorou, o nível aqui do... Agora ele está no hospital de primeiro mundo, né? Agora ele está no hospital de primeiro mundo. Talvez a gente, quando a gente desencarne, se a gente for levado para um lugar assim, a gente já vai estranhar, né? Dos hospitais que a gente tem aqui na Terra. Vai chegar lá, o negócio é top, né? Então, levaram ele, né, para um ambiente ricamente mobiliado. Né? O Clarencio, ele é um dos ministros de nosso lar. Né? E, se eu não me engano, um dos 72 ministros. Né? Ele é um espírito de envergadura lá em nosso lar. Ele não é um espírito qualquer. Né? Mas ele estava ali a pedido da mãezinha do André Luiz para buscar o André Luiz. Então deve ser alguém altamente atarefado, né? O Clarencio, né? Então ele, sem perda de tempo, já deixou ali o André Luiz e já voltou para o trabalho, né? Socorreu ele e voltou para o trabalho. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. André, se é dado alguma bebida ao espírito? Sim, eles bebem água, eles bebem sucos, a gente vai ver, tomam sopa. O André Luiz daqui a pouquinho vai tomar um caldinho reconfortante aqui, viu? Vocês que gostam dos caldinhos reconfortantes, as dietas aí que vocês tomam, né? Mas é gostoso uma sopinha, né? Ainda mais no frio e tal, tomar uma sopinha é uma delícia, né? Um pãozinho. Então, assim, no plano espiritual, eles também se alimentam. Nessa região que o André Luiz está, no nosso lar, né? Os espíritos mais elevados, eles se alimentam menos. Os espíritos que têm tarefas mais pesadas, trabalhos mais braçais, assim como na Terra, né? Eles se alimentam de substâncias um pouco mais densas, tá? Mas nada assim como a feijoada, a buchada de bode, né? Essas coisas não, tá, pessoal? Não vão achando que vocês vão encontrar mesas lautas. É diferente, né, Roberto? Roberto vai esperar uma feijoada lá no nosso lar. Mas lá não vai ter, não. Né? Lá a coisa é mais leve, né? Tem que aprender o que a gente não aprendeu aqui na Terra, né? A diminuir um pouco a densidade do que a gente come. Você vê que aqui na Terra, a densidade das coisas já nos fazem mal, dos alimentos. As coisas muito gordurosas já dificultam a circulação, né? Já cria problemas, colesterol, já cria um monte de... Né? Então, aqui na Terra, os alimentos já muito pesados já não caem bem pra gente. Nem aqui na Terra, né? Você imagina lá como é que muda, né, a alimentação. Tá? A gente se alimenta tanto aqui quanto lá porque a gente continua precisando de energia. O espírito é alguma coisa, ele é um ser, ele é uma estrutura. Todas as estruturas, elas precisam de energia para viverem, para se movimentarem, para... Né? Okay? Enquanto a gente não aprende a absorver totalmente a energia divina que nos sustenta, né, nós precisamos de alimentos externos a nós.
né? Quando a gente conseguir desenvolver toda a capacidade de absorver a luz divina, a energia divina na qual nós estamos mergulhados, nós não vamos precisar mais de tantos alimentos, né? Nós vamos deixar de precisar. Até aqui na Terra vai mudar muito a alimentação para o futuro, né? Mas nós ainda precisamos, né? Tá? Ok. Guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperam agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. Ah, tá. Isso aqui eu já li, né? Tá, deixar ele num aposento, tal, amplas proporções, né? Envolvendo os dois enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Né? Então ele se esforçou, estava difícil até para falar, porque ele estava tão enfraquecido, né? Esse período todo de privação causa dificuldades para o perispírito, né? O organismo espiritual, né? Então ele queria saber em que mundo novo ele estava, né? De que estrela me vem agora essa luz confortadora e brilhante? Porque estava vendo, né, alguma luz, assim, num sol, alguma coisa assim. Então começou a perguntar para se localizar onde é que ele estava, em que planeta que eu estou, que luz que é essa, tal, né? Ok? Né? Porque ele estava desorientado, né? E como ele não sabia o que encontrar após a morte, né? Um deles afagou-me a fronte, um dos enfermeiros, né? Como se fora conhecido pessoal de longo tempo e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. Tá? Então ele não estava em nenhum outro planeta, ele estava na Terra mesmo. Né? E o sol que estava iluminando, que ele estava vendo, o brilho do sol, era o mesmo sol que nos dava vida no corpo físico. Né? Porque a vida na Terra precisa do sol. Né? Então era o mesmo sol. Por isso que a gente fala, quando vocês perguntam do tempo, né? O tempo, de certo modo, tá? É o mesmo que o da Terra. Por quê? Porque se eles estão ligados ainda ao ciclo é, de dia e noite do planeta, do movimento de rotação do planeta, em torno do Sol, né, do ano, né, contagem do ano, estão ligados ainda ao tempo do planeta. Não de modo absoluto, mas de certo modo ainda ligados ao tempo do planeta. Tá? Porque a contagem do tempo não é absoluta. Ela é relativa a um fenômeno. No caso, nós contamos aqui na Terra a rotação do planeta e a rotação em torno do Sol. Vocês entendem? Então, nesse sentido, é o mesmo tempo, né? Tá? Ok, pessoal? Tá ficando claro, né? Então, ele está nas esferas espirituais vizinhas à Terra, né? Então, você tem lá até a estratosfera, ionosfera, isosfera, tem lá, né? Eu não lembro direito lá, mas você tem várias camadas em torno da Terra, né? E, então, em uma dessas camadas aí deve estar lá nosso lar, espacialmente, né? É lógico que nós estamos falando não apenas de uma distância espacial, nós estamos falando também de uma distância dimensional. Porque eles não estão exatamente no espaço material, eles estão numa outra dimensão. Né? Então não é só a questão de distância da Terra espacialmente, mas eles estão também numa dimensão diferente da nossa. Tá? Mas vamos imaginar, né, que estão ali nas proximidades do planeta. Talvez eles enxerguem o planeta um pouco à distância ali, né? Mas conseguem ver o planeta à distância. Tá? Ok? É um pouco difícil de explicar isso, né? Porque acho que só a gente vivenciando mesmo que a gente vai ter a noção mais exata de como que é isso, né? Na verdade, né?
A Sueli, é verdade que ficaria em cima do Rio de Janeiro? Então, essa informação parece que a gente tem, né? Que ficaria, lógico que, se você pensar essas colônias espirituais, tem várias em torno do planeta, tá? Tem várias, 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 várias. Só que se você pensar, na verdade é um cone, né? Você tem uma colônia que cobre uma área, imagina um cone, né? Que cobre uma área mais extensa. Então, pelo que foi falado, seria, né? Cobriria uma área ali que pegaria a região do Rio de Janeiro, né? Então, também, né? Provavelmente. Mas não é muito fácil da gente conciliar todas essas informações com essa questão de uma certa distância do planeta, não, né? Eu não sei, né? A gente precisa pesquisar melhor aí para a gente entender melhor, tá? Não dá para fechar, é assim, ponto final, né? A gente tem um pouco de informação através do André Luiz, mas para você bater o martelo e falar, é assim, né? Não, não sei, né? São hipóteses aí, né? Tá? Ok, pessoal, vamos ver aqui. Então, estão nas regiões vizinhas da Terra e é, o Sol é o mesmo Sol, né? Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. Então, é o mesmo Sol, só que a nossa percepção visual é muito mais rica, porque não tem. Lembra que eu falei que o corpo físico é como se fosse um abafador dos potenciais do espírito, das percepções do espírito, né? Até da memória. Lembra que a gente falava isso, acho que ontem, né? A gente falava sobre isso. Então, por isso que no plano superior, né, a percepção visual é muito mais rica. Não apenas a percepção visual, a percepção tátil, a percepção auditiva, a percepção gustativa, né? Visual, todas as percepções, por quê? Porque o espírito, com o tempo, ele passa a sentir com o corpo todo, ele passa a ouvir com todo o corpo, ele passa... Aqui na Terra a gente precisa muito dos buraquinhos para a gente perceber, né? 2 buraquinhos para enxergar, 2 buraquinhos para ouvir, né? Aqui as narinas para sentir o cheiro, a boca para paladar. E no plano espiritual, os sentidos, eles... Não é que eles desaparecem, mas eles se unem muito mais. Depois, com o tempo, a gente vai entender melhor isso, entendeu? Você pode ouvir som, você pode ouvir cores, você pode... Existe um entrelaçamento dos sentidos, né? Ok? É diferente, né? Tá? Ok, pessoal? A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a supomos quando no círculo carnal. Quer dizer, o Sol é muito mais belo no plano espiritual, até difícil para a gente imaginar, né? Mas ele é muito mais belo no plano espiritual do que nós vemos aqui na Terra, né? Nosso Sol é a divina matriz da vida. E a claridade que irradia provém do autor da criação. Provém de Deus, né? Então, Joana de Ângeles até chama Jesus do Rei Solar, né? A gente não sabe se ela fala isso, querendo dar uma imagem simbólica de Jesus, né? Com a sua irradiação, ou se ela está dizendo realmente que Jesus é o Rei Solar, né? Que do Sol alimenta ali com a luz espiritual, né, como representante divino, né, como espírito superior, nós não sabemos, né? Mas o fato é que o Sol é a matriz da vida, né? E faz sentido, né? O Sol seria a morada de espíritos muito evoluídos, né? O nosso Sol aqui, seria a morada de espíritos muito evoluídos, tá? Faz todo sentido, né? É o centro da vida, né? No nosso sistema, né? Tá? Meu ego
como que absorvido em onda de infinito respeito, é aquele que quis dizer meu eu, né? Como que absorvido em onda de infinito respeito, fixou a luz branda que invadiu o quarto, através das janelas, e perdi-me no curso de profundas cogitações, né? Então ele estava absorto, né? Absolvido ali, absorvido nessa onda de infinito respeito, né? Diante de tudo que ele estava vendo, tudo que ele estava percebendo agora, né? Essa beleza toda que ele estava contemplando, né? Que coisa legal. O filme Nosso Lar, pessoal, ele não, no meu modo de ver, ele não faz jus ao livro, tá? Assim, ele é bem aquém do livro, tá? Vocês vão ver até algumas coisas que tá diferente no Nosso Lar do que tá no livro, tá? O livro, vocês vão ver com mais fidelidade, vamos dizer assim, do que foi o filme, tá? Então, isso eu já posso garantir para vocês, né? Ele dá uma ideia aproximada, tal, mas ele não faz exatamente jus ao livro, né? Tá? Foi um exercício, né, de aproximação. É difícil você retratar aquilo que às vezes é difícil transformar até em palavras, né? Mas tem algumas coisas que eles mudaram um pouco, tal, né, para tornar a coisa mais palatável, né? Mas o livro é, né, que a gente vai ver a coisa como foi escrita. Às vezes as pessoas falam coisas do filme que a gente fica até meio constrangido de falar que, ó, no livro não é assim, tá? A gente fica meio constrangido de falar, mas às vezes a pessoa falou uma coisa, uma cena lá do filme, como se tivesse sido a realidade do que aconteceu, mas a gente sabe que no livro foi diferente, não foi daquele jeito, né? Não foi exatamente, tá? Então, né? Vocês vão perceber algumas diferenças aí, né? Tá? Ok, vamos lá. Mas o filme é bonzinho, né? Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Né? Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede, Deus, né? A bondade de Deus que concedeu o sol para a gente, né? Para o caminho eterno da vida, né? Dando-nos esse estímulo para o crescimento através. Há quantos milhares de anos nós estamos? Há quantos milhares de anos nós estamos reencarnando, evoluindo com o auxílio do sol, né? Modificando formas, aperfeiçoando formas, nos alimentando dos alimentos que o sol nos proporcionou, absorvendo as energias através desses alimentos, né, que absorvendo as energias do sol e transformando em vitalidade, né, para nos aperfeiçoarmos ao longo de milhares e milhares de anos. Há quanto tempo a gente está fazendo isso, né? Ok? Então agora o André Luiz ele parava para pensar, né? Puxa vida, né? Nunca tinha pensado na grandeza do sol, na doação de Deus, né? Da sua grandeza, né? Doando-nos esse recurso para a nossa vida, né? Semelhava-me assim ao cego venturoso, que abre os olhos para a natureza sublime, depois de longos séculos de escuridão, né? Então ele sentia como um cego que abre os olhos, né, para a natureza sublime, para a beleza, para a profundidade da vida, né? Para um sentido mais profundo da existência. Agora você imagina, né? Ele está abrindo os olhos para uma nova vida. Mas e nós aqui na matéria? Que precisamos entender da profundidade da vida, precisamos entender da profundidade da experiência que estamos tendo. E em grande maioria estamos dormentes, né? Acordados, mas dormentes espiritualmente, né? Sem entender
Nada disso, né? Ok. Certo, pessoal, tá ficando claro. Então vamos lá, né? É um mundo novo, né? Quando a gente estiver lá, também a gente vai descobrir essa beleza toda, né? Essa harmonia toda, né? A essa altura, serviram-me caldo reconfortante. Olha aí o caldinho reconfortante que vocês estavam esperando aí, né? A essa altura, serviram-me caldo reconfortante. Aquela sopinha da mamãe, né? A sopinha da vovó. Seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Né? Quando a gente lê fluidos, entendamos energias, né? Energias divinas. Né? Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Né? Então, ele já tomou aquilo ali, já se sentiu melhor. Né? Andressa, o que contém esses alimentos? Né? Tem substâncias, é difícil para a gente dizer, mas tem substâncias, né, que são produzidas ali no plano espiritual. Eles têm plantações, eles têm frutos, né? Ok? Então, são produzidos ali. Né? Eles têm as regiões lá das plantações de nosso lar. O André Luiz fala sobre isso. Depois, mais para frente, a gente vai passar por isso, né? Tá? Tem as indústrias, lá em nosso lado, e fala das indústrias, né? Tem uma parte lá que é reservada para as indústrias. Ok? É que a gente tem uma visão assim, não é possível. Né? No plano espiritual tinha que ter lá só os anjinhos lá tocando harpa na nuvem, deitado, os cabelinhos encaracolados, com as asinhas lá, deitado na nuvem tocando harpa, né? É isso que a gente imaginava, né? No trato com a vida espiritual, né? No nosso pensamento, mas a gente pensava desse jeito. Só que se nós aqui na Terra, que somos atrasados, já sabemos nos organizar, já sabemos formar grupos, organizar grupos, produzir coisas, planejar, né? Se nós criamos essas estruturas e algumas muito complexas, algumas muito bonitas, né? Frutos da inteligência, frutos da engenhosidade, quanto mais no plano espiritual. Quanto mais no plano espiritual. Vocês acham que os espíritos são tecnicamente menos preparados do que nós aqui na matéria? Se tudo que nós temos aqui veio de lá, na verdade. Você quer saber de tecnologia de ponta? É lá no plano espiritual superior. Aqui a gente pega a coisa 50 anos depois, 80 anos depois, que lá já existe. Porque as pessoas vivem essas tecnologias lá, aí elas reencarnam e trazem, e de repente elas têm ideias aqui. Parece que eu vi alguma coisa em algum lugar, que podia se fazer assim, fazer assado. Então, e aí nós vamos tentando materializar aquilo que a gente viu em algum lugar. Isso nas artes, isso na produção, isso na ciência médica, isso em todas as ciências. Entendeu? De certo modo, né? Então, tudo que nós temos aqui de desenvolvimento, nós tivemos primeiro lá. Entendeu? E aqueles que vão desenvolvendo a intuição, aqueles que vão se elevando mais, aqueles que vão orando mais, que vão meditando mais, vão canalizando, aqueles que têm mediunidade, vão aprendendo a canalizar as ideias, né? As intuições que vêm do alto para que a gente melhore processos aqui,
para que a gente descubra coisas aqui, para que a gente aperfeiçoe estruturas aqui. Entendeu? Quem valorizar o espírito, quem valorizar o aperfeiçoamento individual, vai ter sempre mais capacidade, vai ter sempre mais facilidade para captar o que reserva o nosso futuro. A capacidade visionária, né? Ok? O Túlio vai para o nosso lar, prédio 2, quarto 401. Vai fazer uma entrega do quê? A pizza? Ai, ai. Vai entregar um Shining Box. É. Você pede, tem que ver se tem um celular para pedir, né? Ai, ai. Então, a essa altura, servir-me caldo reconfortante, tal, né? Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente, né? Então, ali começou com caldinho reconfortante para dar uma melhorada já nas condições, né? É. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. Que raio é isso aqui, né? Eu não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, né? Se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Você vê que essa alimentação é boa, hein? Esse alimento aí, porque ele não sabia nem se era alimento ou se era remédio. Era um misto de uma coisa e de outra. Né? Alimentação sedativa porque ele veio a partir de uma operação que ele fez, a partir de um câncer que ele teve no intestino, não suportou a operação, né? Quer dizer, suportou, mas logo em seguida, alguns dias depois, ele não aguentou, né? E acabou morrendo. Então, ele trazia certamente dificuldades ainda no seu perispírito, entendeu? A gente tem que cogitar isso também. A causa mortis, né? Quer dizer, do que ele morreu? Do que a pessoa morreu? Então, se morreu com problema no pulmão, é lógico que vai precisar refazer dali, vai precisar reajustar no perispírito o pulmão também da pessoa, né? A pessoa pode trazer ainda muita tosse, pode trazer as dificuldades de respiração e aí ela vai se tratando através dos remédios, do alimento, né? Tá? Mas ele já sentia, só através da medicação, alimento, ele já sentia profundas comoções. Você vê que é um negócio que interferiu até na emoção dele, né? Então mexeu até com as emoções dele. Esse alimento é bom, né? Ah, Gilda, estou precisando de uma alimentação dessa. Ai, ai. Então. Já pensou, né? Ah, sente. E quando morre de acidente de moto? Tem até um caso assim no livro Céu Azul, né? Um rapazinho que eu conheci, inclusive, era um amigo meu de escola, e que o autor do livro ele conta, né? Ele conta essa passagem, né? Desse meu amigo, né? Ele morreu, acho que tinha uns 19 anos, se eu não me engano, um acidente de moto, né? Então o espírito que escreveu o livro, ele conta, né? Do acidente desse rapaz. Chamava Gladstone, né? Era um amigo meu de infância e tal. Nesse livro Céu Azul, é um livro até que eu recomendo vocês lerem, né? Porque ele fala, né, da nossa casa espírita, tal, né? E muitos espíritos que nos ajudam estão ali descritos nesse livro, tá? Então, é um livro que ajuda até vocês a ampliarem a sintonia com aqueles que nos ajudam aqui, porque muitos estão nos ajudando aqui. Muitos que estão no livro lá são os que nos ajudam aqui, tá? O próprio César Augusto Meleiro, né, que é o autor do livro,
Vários espíritos, o Eduardo, o Marcelo, tem vários aí que são citados no livro, tá? Então isso ajuda a vocês entenderem até mais, né, o trabalho espiritual. Ok? Então minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Mal não saída da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Então, mais uma surpresa, né? Então, ele já estava bem melhor lá com a alimentação e de repente ele começou a ouvir aquelas notas melodiosas, né, que adentraram o quarto, né? E parecia uma colmeia de sons a caminho das esferas superiores, né? Coisa interessante, né? Aquelas notas, aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração, né? Para quem tem ouvidos para ouvir, para quem tem a sensibilidade para ouvir, né? Já mais apurada, se deixa tocar muito pelas melodias, né? Se deixa tocar muito por certas melodias, melodias mais elevadas, melodias de uma característica superior. Quando a gente vai criando ouvidos para isso, né? Mesmo na Terra, né? Quando a gente vai aprendendo a apreciar o que é belo, legitimamente belo do ponto de vista espiritual, então aquilo nos toca e pode gerar energias, né? Mesmo na Terra, pode provocar sensações energéticas muito interessantes. Quanto mais no plano espiritual. Quanto mais no plano espiritual, né? Porque não tem essa barreira do corpo físico, então a gente sente, né? O meu irmão é maestro, né? Então ele sempre gostou de, de, de treinar corais, esse tipo de coisa. Então na casa espírita sempre tinha lá coral, né? E ele montava a coisa de uma forma muito bonita, né? Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um final de ano que ele preparou algumas músicas, né? Com o pessoal do coral e tal. E eu fui assistir, e à medida que as vozes iam se sucedendo nas músicas elevadas, né, que ele preparou e tal, na medida que as notas, o coro ia, as vozes iam se sucedendo, eu ia sentindo no meu corpo assim como se fossem explosões de energia, assim, foi muito interessante, sabe? Muito diferente, muito assim. E isso, logicamente, que a energia que era evocada pelas vozes, né, pela sintonia espiritual, impressionante, entendeu? Então a gente precisa criando, né, ir criando capacidade de sentir, de se deixar comover, né, de apreciar certas músicas, né? E isso o André Luiz já estava sentindo ali, né? A música que adentrava o quarto e tal. Ante o meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Né? Então está chegando o final de tarde, né? E aí todos estão sintonizando com o governador da cidade e com a governadoria, né? Com a estrutura lá onde ele trabalha. E para orar, né? Porque a colônia é um núcleo de trabalho consagrado ao Cristo. Né? Não é um núcleo ateu, é um núcleo, né? É um núcleo de trabalho, né, consagrado ao Cristo, onde o Cristo é o objetivo maior, né, logicamente Deus, né, acima de tudo, né, Deus, nosso Criador, né, mas o Cristo ali como o caminho para chegar a Deus, né, como Jesus mesmo falou, eu sou o caminho que conduz ao Pai, né? Então é uma colônia consagrada ao Cristo, né? Então há uma ligação direta com as preces da governadoria, de lá que está vindo
essa música, né? Essa melodia, né? Onde toda a colônia iria orar junto com o governador. Tá? Certo, pessoal? Nós vamos dar uma paradinha aqui, que nós já estamos chegando na hora, né? E nós temos praticamente aí metade do capítulo ainda para terminar. O capítulo 3, né? A gente termina na semana que vem, tá? Na próxima terça-feira aí. Se tudo der certo, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai fazer... a gente só vai parar na quinta e na sexta, dia 24 e 25, e dia 31 e dia 1º, tá? Inclusive porque eu não tenho acesso, né, à minha sala aqui, eu não tenho aqui o meu ambiente, né, que eu trabalho numa galeria aqui, que eles fecham, né, e a gente não tem acesso fora de hora, assim, tá? E como vai estar fechado, então nós não vamos ter acesso. Mas os outros dias, se tudo der certo, a gente vai fazer os estudos normalmente, tá bom? Ok? Certo, né, pessoal? Então vamos fazer nossa prece final para a gente se despedindo, né? Aí terça que vem a gente continua. Amanhã, quarta-feira, a gente ainda deve ter o estudo, tá? Se tudo der certo, a gente ainda faz o estudo, tá? Do Paulo de Tarso. Ok? Então vamos lá, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pelas bênçãos da noite, pela bênção do estudo, da companhia, dos amigos materiais e espirituais. Todos os irmãos que estão conosco no mesmo ideal de elevarmos-nos progressivamente, de avançarmos espiritualmente, de aprendermos contigo e com a espiritualidade superior. Abençoa, Senhor, o nosso propósito, envolva-nos na tua paz e que possamos a cada dia galgarmos um degrau a mais na nossa melhoria. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Muita paz a todos. Até amanhã. Um grande abraço. Fiquem com Deus, tá?